Você já percebeu que tem dias em que você acorda muito mais ligado, com a mente mais clara, atento e parece que tudo flui melhor? Nesses dias você lê as notícias, entende rápido, consegue acompanhar o assunto e até mesmo aqueles assuntos mais complexos com facilidade? Pega um livro e lê com mais disposição, compreende o que o seu chefe fala ou o que o professor explica lá na faculdade ou na sala de aula? Sem fazer tanto esforço? As tarefas diárias parecem mais simples, você mantém o foco com menos dificuldade, sentem uma nitidez mental maior, uma capacidade cognitiva mais afiada. Em compensação, existem outros dias em que isso simplesmente não acontece. Você está arrastado, esgotado, com dificuldade enorme de se concentrar e se precisar executar qualquer tarefa que dependa do seu cérebro, sente que está em um dia em que a sua mente não funciona bem. E o mais intrigante é o seguinte: esses dias de descanso extremo nem sempre têm ligação direta com o grande volume de trabalho mental anterior. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes você se sente exausto, mas quando olha para o dia anterior, ou até para os 2 ou 3 dias anteriores, não houve nada de muito pesado, nem esforço intelectual, nem treino físico intenso, nenhum evento fora do comum. Ainda assim, você está cansado e não consegue entender de onde vem esse esgotamento. E ao contrário também acontece. Você pode estar muito bem, cheio de energia, com foco em alta, o corpo disposto, mas mesmo tendo passado os últimos dias em ritmo puxado, trabalhando bastante, treinando, viajando, enfrentando cansaço físico e ainda assim acorda animado e motivado. O primeiro ponto importante aqui é a carga de trabalho anterior não explica sozinha o nível de cansaço que você sente hoje. Na prática, existem 2 comportamentos que você, muito provavelmente, está repetindo e que são os grandes responsáveis por você se sentir cansado do nada ou por permanecer em fadiga constante ao longo de vários dias. E esses 2 comportamentos são simples, tá bom? Parecem até bobos, mas está presente na rotina de praticamente todo mundo que vive reclamando de cansaço. E antes de eu te falar deles, eu preciso te explicar brevemente um conceito que é da psicologia, da neurociência, que é o nosso cérebro, assim como outros sistemas do corpo, possui mecanismos internos de autorregulação, ou seja, ele mesmo ajusta o próprio funcionamento. Então, na fisiologia, a gente chama isso de alças de feedback inibitório. Você não precisa decorar esse nome esquisito, tá, gente? Mas é útil saber que isso existe. O cérebro, ele utiliza vários circuitos de autorregulação para controlar a sua atividade, inclusive no que se refere ao estado de alerta, a sensação de fadiga. Então, de forma bem didática, ao longo do dia, conforme você executa tarefas cognitivas, por exemplo, estudando, resolvendo problemas, se regula emocionalmente, conversa com pessoas, toma decisões, lida com conflitos. Os neurônios, eles ficam o tempo todo trabalhando. Como consequência natural dessa atividade, certas substâncias vão sendo liberadas e se acumulam no cérebro. Esse acúmulo ao longo do dia vai enviando um recado para o próprio sistema nervoso. Está na hora de desacelerar. Essa é a mensagem. Em outras palavras, o cérebro produz substâncias enquanto funciona que depois de um tempo ajudam a frear a própria atividade. Esse freio, em condições normais, ele deveria resultar em sono. A chamada pressão de sono aumenta conforme você age, pensa, sente, decide ao longo do dia.
quando chega a noite, essa pressão está alta e você começa a ficar pesado, lento, sonolento e finalmente adormece. E aí vem um ponto crucial. Durante o sono, principalmente do sono profundo, esse acúmulo de substâncias que nós temos no nosso cérebro, ele é literalmente lavado. Há um fluxo de líquido, que nós chamamos de líquor, no sistema nervoso central, que é aqui na nossa cabeça, que ajuda a limpar esses resíduos metabólicos da atividade cerebral. Isso faz com que, em teoria, no dia seguinte, você acorde renovado. O problema é que, por causa de alguns comportamentos, esse processo de sinalização e limpeza é sabotado. É como se o cérebro tentasse avisar, vamos desligar, e você fosse lá e cortasse os fios da campainha. Não é só o cérebro que funciona assim. Pense em um treino de musculação, por exemplo. Depois de várias repetições, o músculo ele começa o quê? A arder, ele começa a doer, não começa? Isso acontece porque substâncias se acumulam lentamente, enviando o recado de fadiga. Essa sensação ela é protetora. Se você não sentisse a dor, não sentisse o cansaço, poderia continuar forçando até ter uma ruptura aí de músculos e até mesmo de um tendão. O cérebro ele segue a mesma lógica. Esse acúmulo de substâncias durante o dia é um mecanismo de proteção para que você descanse à noite. O que aí entra dois comportamentos e muito comuns que atrapalham essa sinalização. Comportamento número 1, que provavelmente está te mantendo permanentemente cansado. Sabe o que é? Excesso de cafeína. É quase a regra na prática clínica ver pacientes com queixas de ansiedade e insônia que consomem cafeína em exagero. A pessoa toma um café, 2 cafés, 3, ou seja, toma café o dia inteiro. E às vezes outros estimulantes, um energético, por exemplo, com o objetivo de se manter acordada, porque está, abre aspas, cansada e sente que precisa agora se despertar. Ela bebe café, fica mais ligada, mas dorme pior. Acorda cansada, o que faz? Mais café. A nova noite é ruim, acorda esgotada de novo. Qual é a resposta? Mais café. E assim se estabelece um ciclo vicioso. Quanto mais cansada, mais cafeína. Quanto mais cafeína, pior o sono. Quanto pior o sono, mais cansaço no dia seguinte. E quando alguém sugere, olha, precisa reduzir o café que você vai descansar melhor, a reação é quase automática. Mas eu já estou cansado, como é que eu vou reduzir o café? É contraditório à primeira vista, mas, gente, faz sentido do ponto de vista biológico. Por isso é fundamental que você observe a quantidade de café, de cafeína, de energético que você consome. Lembre-se, café, energético, pré-treinos, alguns refrigerantes e até certos tipos de chá somam neste grande balde. Comportamento 2, que provavelmente está te deixando cronicamente cansado. Excesso de estímulos. Você se expõe o tempo todo a notificações, notícias, timelines, vídeos curtos, discussões, e isso vai dando uma sensação que você está eternamente atrasado. E aquela sensação de, abre aspas, eu estou sempre devendo alguma coisa. Preciso ver um Twitter, preciso ver o YouTube, preciso checar o TikTok, preciso rolar o feed do Instagram, preciso olhar os grupos de WhatsApp, os canais do Telegram, os portais de notícias. É uma busca incessante. E esse excesso de estímulo, ele liga o teu sistema de alerta. Sem descanso, mantenha sua mente hiperativada. Isso vai criando uma bola de neve. Você passa a ter pensamentos repetitivos do tipo, eu preciso olhar, eu devo conferir, será que eu perdi algo? E o comportamento acompanha.
checar, 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 atualizar, ver de novo. Isso se assemelha muito a um padrão obsessivo compulsivo de funcionamento. Eu não estou falando aqui de que você tem toque clínico, aquele toque diagnóstico, mas que cria uma rotina de verificação constante que limita essa lógica. Então, essa hiperexposição impacta o seu sono, piora a qualidade da alimentação, faz você negligenciar exercícios físicos e diminui o contato social real. No fim, você se torna uma pessoa superestimulada, sempre em busca de mais o quê? Dopamina digital. E esse hiperestímulo crônico gera aquela sensação permanente de esgotamento. Então, 2 pontos precisam ser ajustados na sua cabecinha e agora. Primeiro, tenha cuidado com o uso de substâncias estimulantes, especialmente quem? Café, que é uma droga psicoativa potente, mesmo sendo socialmente aceita. Segundo, pratique uma higiene digital. Sabe o que é isso, né? Reduz o tempo de exposição às redes, às notícias, os estímulos desnecessários. Entenda que você não vai perder a vida se ficar umas horas a menos em uma plataforma. Pelo contrário, essa pausa vai te ajudar ou ajudar o teu cérebro a baixar o nível de alerta. E isso vai fazer bem para a sua saúde. Então, ajustar isso também contribui para uma higiene do sono melhor, permitindo que você durma de forma mais profunda e reparadora. E com o tempo, você vai se desensibilizando, entendendo que ficar um pouco mais distante das telas, né, não destrói sua rotina. Na verdade, melhora a sua capacidade de estudar, de se concentrar e de aprender. Quando você voltar para o estudo, para o trabalho, focado para o consumo de conteúdo relevante, terá uma mente muito mais disponível. Então, presta muita atenção nesses 2 comportamentos, porque a tendência é que eles se tornem automáticos. Se é que você já não está funcionando neste piloto automático, é bem provável que você esteja neste sistema, usando esses 2 comportamentos há muito tempo. Então, se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você receba todas as notificações. Eu sou o Dr. Rogério Silva, o cardiologista das emoções, e neste canal te ajudo a ter mais saúde, a mais qualidade de vida e a prosperar em todos os pilares da sua vida.